Se queres saber o que eu faria hoje, o que eu mudaria hoje, se tivesse começado tudo do zero para ser um trader nos mercados financeiros, fica aí que é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Olá traders, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou abordar um conceito, algumas diferenças, algumas coisas que eu faria diferente se tivesse que me iniciar novamente nos mercados financeiros. Para quem não me conhece, o meu nome é Luís Barata, sou trader nos mercados desde 2013, mais precisamente há 10 anos, e quem não conhece a minha história, eu conto-a muito rapidamente. Em 2013 eu tomei a decisão de querer ganhar dinheiro nos mercados. Isto tem uma razão, na altura eu queria ganhar dinheiro, queria ganhar muito dinheiro e andei a pesquisar muita coisa, muitos negócios. Eu sou um empreendedor, tenho vários negócios, mas de qualquer das formas eu queria uma coisa diferente em que eu pudesse ver dinheiro de forma mais rápida, através das minhas ações, através do meu trabalho, eu queria uma coisa muito mais rápida de acontecer. E quando eu andei, a sondar várias coisas, eu deparei-me com os mercados financeiros. E a primeira coisa que eu fiz foi começar a pensar se efetivamente os mercados eram a coisa certa para mim. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de ver filmes do Wall Street e por aí fora. Obviamente que não teria a ver com o mercado de Forex, por exemplo, mas teria a ver com o mercado da Bolsa, com as ações dos Estados Unidos e por aí fora. Mas era uma coisa que eu sempre me identifiquei e que eu, quando via aqueles filmes, pensava, eu via-me a fazer isto no futuro, até o resto da minha vida. Ou seja, a razão pela qual me levou a escolher uma carreira de trader foi pelo dinheiro, como 99% das pessoas. Não vale a pena estar aqui a dizer que não, eu gosto é de gráficos. Não, eu gosto de gráficos, é certo, foi um gosto que eu aprendi no decorrer do tempo, mas numa fase inicial, como toda a gente, o que a gente quer é dinheiro, quer ver dinheiro fácil, quer ver dinheiro rápido e, eventualmente, toda a gente, uns querem ser ricos, outros querem ser milionários, outros querem apenas viver um pouquinho melhor. E eu, na altura, eu lembro perfeitamente de pensar que eu queria receber dinheiro de forma consistente e sempre que eu entrasse no mercado. A minha ideia foi, eu quero entrar num mercado, chegar lá, fazer os meus trades, tirar o meu dinheiro para reinvestir em negócios e por aí fora. Seria basicamente a minha máquina multibanco, seria ir aos mercados, fazer, digamos, alguns trades e sacar algum lucro. Como é óbvio, não podia estar mais enganado. Em 2013 não havia a quantidade, digamos, de informação que existe agora. Hoje em dia já existe informação em todo lado, já existem livros escritos. Na altura também existiam, mas não tantos como agora. Não existia canais do YouTube com traders a mostrar a sua jornada, um dia na vida de um trader, aquelas cagadas todas que a gente vê por aí, que é tudo clichês. Mas não havia nada praticamente na internet e essa foi a minha grande dificuldade. Eu queria aprender, eu estava obcecado em querer aprender, estava obcecado em querer ganhar dinheiro e obviamente que tive que começar à procura de informações. O que é que eu fiz? Obviamente comecei por procurar livros, por procurar conteúdos na internet, tudo em inglês, nada em português, não existia nada em português. Também não tive dificuldades no que toca a inglês. Há pessoas que realmente têm essa dificuldade, o que se torna ainda mais complicado, mas na altura eu não tinha esse problema. Eu adquiri livros, eu adquiri informação na internet, inclusive comecei a seguir alguns traders, tudo americanos basicamente, tudo em inglês, traders que faziam investimentos na bolsa, portanto neste caso nem era Forex, era tudo no mercado de ações, no day trade de ações, e comecei aos poucos a seguir essas pessoas e a tentar perceber se havia ali qualquer coisa que eu conseguisse sacar para mim, ou seja, eu sendo uma pessoa completamente virgem na matéria, sem saber sequer o que era uma conta de investimento, quer dizer, sabia o que era, não sabia como abrir, não sabia o que era gestão de risco, não sabia os jargões mínimos dos mercados financeiros, ou seja, tudo era muito complicado nessa fase. De qualquer das formas, o que eu fiz então foi a mandar-me de cabeça para aquilo, e foi isso que me fez estar durante 5 anos seguidos a perder dinheiro. Ou seja, eu sou daqueles traders que se calhar sei que não sou o que teve mais tempo a perder, sei que há um trader qualquer aí no YouTube que esteve 8 anos, pelo aquilo que eu já vi, e eu não estive 8 anos, estive 5 anos seguidos a perder. Tendo em conta que 5 anos é muito tempo para uma pessoa que está constantemente a perder. Hoje em dia tenho a certeza que muita gente não se daria a este trabalho de estar 5 anos a perder dinheiro. Eu gastei muito dinheiro nos mercados, estourei muito dinheiro, estourei muitas contas,
E, infelizmente, eu considero isso como parte do meu percurso naquela fase em que ainda não havia muita informação. Portanto, o que eu fiz então foi começar a experimentar tudo e mais alguma coisa que eu via, experimentava uma ou outra estratégia que eu tentava perceber como é que aquilo funcionava e, obviamente, a razão, ou digamos, o resultado final foi sempre o mesmo, perder dinheiro cada vez que eu perdia mais. Eu sempre tive não. Eu desde 2008, talvez, que tenho negócios e o que acontecia era que os meus negócios alimentavam esta minha jornada de ser trader. Ou seja, eu perdia dinheiro nos mercados, eu ia a um outro negócio que eu tenho, sacava dinheiro para financiar as minhas contas de investimento. E como podes ver, foi 5 anos a perder, como podes calcular, foram 5 anos a perder, coisa que hoje em dia já não faz tanto sentido, porque hoje em dia, como é óbvio, a informação é outra. Existem canais do YouTube, existem livros, mais livros ainda. Já existem livros escritos em português, coisa que na altura não existia, pelo menos que eu tivesse descoberto não existia. Já existe mais conteúdos na internet, já existem as próprias corretoras, que já têm as próprias corretoras, já têm canais, já têm separadores no seu próprio site, com instrução básica, é certo, mas com instrução básica, e que nessa altura, se eu tivesse descoberto isso, eu tenho a certeza que não teria levado 5 anos para ser lucrativo. Mas eu, sendo uma pessoa obcecada e querendo realmente ganhar dinheiro, foi essa a minha jornada. Fui completamente cabeça dura até eu querer, até eu conseguir. E foi isso que aconteceu em 2018. Eu aprendi, quer dizer, não foi de um dia para o outro, como é óbvio, nada surge de um dia para o outro, mas aos poucos tu começas a perceber que já não perdes tanto, já começas a perder menos, depois chega a uma fase que já começas a ficar quase no 0 a 0 e é a partir daí que tu começas a perceber que alguma coisa está a mudar na tua vida e é a partir daí que depois começas aos poucos a fazer alguns lucros e começas a perceber, agora sim, eu cheguei a uma fase da minha vida em que eu já consigo ganhar dinheiro nos mercados. Agora a minha preocupação não é só ganhar dinheiro, mas principalmente é começar a ganhar o dinheiro que eu andei a gastar durante 5 anos, ou seja, eu tenho que ir buscar o meu retorno do meu investimento nos mercados, que não foi tão pouco quanto isso, para, obviamente, ficar no meu 0 a 0 de investimento e a partir daí então ser uma jornada iniciada no lucro. E o que é que eu faria hoje em dia se eu fosse um trader, se eu estivesse no teu lugar, o que é que eu faria hoje em dia com base na informação que há disponível, que agora sim há muita informação? A primeira coisa era investir em conhecimento. Era procurar conhecimento. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que me procuram às vezes a dizer que eu não percebo nada de mercados financeiros, mas eu quero ser um trader, o que é que eu tenho que fazer? E é essa a minha resposta sempre. Procura por investir em conhecimento. Porque tu, sem conhecimento, não vais conseguir vingar nos mercados. É impossível. É impossível não saber o que é análise técnica. Aliás, é impossível tu seres um trader lucrativo e não saberes fazer análise técnica, análise fundamental, não saberes os jargões, não saberes como é que o mercado ou mais ou menos funciona. Já não tens que entender no total, na sua plenitude total, mas tu tens que ter alguns conhecimentos básicos para perceber que se, por exemplo, a Lagarde falar, o euro vai mexer, se o Powell ou outro qualquer falar em relação à Fed, por exemplo, o dólar vai mexer eventualmente ou para cima ou para baixo. Isto são conceitos que são básicos em que qualquer pessoa tem que perceber para poder estar minimamente um pouco à frente do que poderá surgir nos mercados. Ou seja, nós não antecipamos mercados, mas já sabemos que se vai haver uma conferência de um governador do Banco Central, seja de onde for, aquela moeda, por exemplo, falando em Forex, aquela moeda eventualmente vai mexer ou para cima ou para baixo, conforme as informações que essa pessoa vai dar para, digamos, para o público, se são positivas para aquela moeda ou se são negativas. Portanto, são conceitos básicos que qualquer pessoa tem que perceber e tem que entender, e obviamente que isto não se encontra num vídeo do YouTube. Não há um vídeo que diz assim: quando a Lagarde falar, atenção que tu vais ter que ter aqui movimentos, vais ter que ter atenção aos movimentos do euro. Portanto, isto é uma coisa que é inerente a um trader e que tu vais perceber com o tempo. Portanto, a primeira coisa que eu faria no teu lugar hoje, se eu te quisesse iniciar-me nos mercados financeiros, seria investir em conhecimento. Como é que este conhecimento pode ser apresentado à tua pessoa? Como é que tu podes encontrar este conhecimento? De diversas formas. A primeira, como é óbvio, como eu também já fiz na altura, através de livros. Não tens que te cingir ao inglês, se não dominares a língua inglesa. Hoje em dia já existem livros que te explicam conceitos básicos de análise técnica, alguns até conceitos mais avançados de análise técnica, de análise fundamental. Existem vários livros que estão aí no mercado que te podem ajudar a ter uma percepção de como é que os mercados funcionam. Outra forma é seguir canais de youtubers, de americanos, brasileiros, portugueses, o que for, aquilo que tu achas que é bom para ti, e são traders que estão no mercado eventualmente há algum tempo e que já conseguem
dominar, digamos, aquela matéria, e obviamente que essas pessoas trazem sempre conhecimento mais para ti, mais para os novos do que propriamente para aquelas pessoas que já estão no mercado, mas é sempre bom acompanhar canais, por exemplo, do YouTube, ou acompanhar, blogs, por exemplo, de pessoas que já estão no mercado e que sabem aquilo que fazem e que, obviamente, tu vais beber desse conhecimento. Outra forma é através de cursos. Os cursos, infelizmente, ficaram mal vistos há uns anos atrás, há poucos anos atrás, mas os cursos, quando são dados por pessoas que percebem do assunto, esses cursos vão-te ajudar na tua curva de aprendizagem. O que eu quero dizer com isto é que, se eu na altura, quando eu comecei, se eu tivesse descoberto um curso bom, eficaz, eu tenho a certeza que eu não teria demorado 5 anos a ser lucrativo. Eu tenho a certeza absoluta que eu teria, no mínimo, diminuído a minha lucratividade, o meu tempo de lucratividade para metade do tempo. Ou seja, eu em 2 anos e meio, já estaria a ser lucrativo. O que é que isto quer dizer? Isto é investir em conhecimento. Terias que, eventualmente, pagar por um curso, mas o que tu vais pagar é um investimento que tu estás a fazer, porque sabes que depois vais escolher esse conhecimento e, ao aplicar esses conhecimentos no início da tua nova jornada, esse dinheiro que tu investes rapidamente vai ser ganho, novamente, nos mercados, e a partir daí tu já estás no 0 a 0, ou seja, a partir daí tu já não vais gastar dinheiro num outro curso, porque já não tens essa necessidade, porque já tens os conhecimentos. E a partir daí é pôr em prática todos os conhecimentos que tiveste e a tua própria experiência, porque depois tu vais operando nos mercados e vais ganhando também experiência e vais percebendo uma ou outra coisa que eventualmente pode não ser passada num curso. Mas faz todo o sentido investir em cursos quando eles são bons, porque eles vão-te reduzir drasticamente a tua curva de aprendizagem. O segundo ponto que eu faria hoje em dia e que não fiz na altura foi: eu só iria usar numa fase inicial contas demo, contas de demonstração. São aquelas contas que as corretoras têm disponíveis para os traders, que tu podes usar, eventualmente, conforme as corretoras podem-te dar um intervalo de valor para começar, 5 mil, 10 mil, 1000 euros ou dólares, o que for. Tu podes eventualmente escolher dentro de uma listagem de valores que lá está e tu vais procurar por usar essas contas demo. A coisa boa das contas demo é que estamos a falar, como é óbvio, de dinheiro fictício, no entanto, é dinheiro virtual, mas que está a ser, digamos, operado em ambiente real. Tu estás, na realidade, nos mercados, mas estás a usar uma bolsa, uma carteira de dinheiro virtual. O que isto faz com que tu possas cometer o que isto origina é que tu possas cometer todos os erros e mais alguns, e no final do dia, mesmo que tu percas essa conta, 1000 euros, 2000, o que for, tu vais conseguir dormir descansado, no sentido em que aquele dinheiro não foi um dinheiro que tu andaste a poupar durante muito tempo para poderes investir e perder. E isto foi uma coisa que eu não fiz na altura. Se havia contas demo, provavelmente, se calhar, poderia haver uma ou outra corretora. Não havia as corretoras que existem agora, mas na altura, eventualmente, poderia haver. Na altura, eu usei uma ou outra conta demo, mas a minha pressa de ganhar dinheiro era tanta que eu quis passar logo para contas reais. E como eu digo, e como eu já disse, eu cometi todos os erros e mais alguns. Portanto, não há nenhum trader aqui que te diga assim: eu cometi um erro diferente do teu. Não cometeste erro diferente, de certeza absoluta, porque eu, infelizmente ou felizmente, cometi os erros todos que poderia haver. Portanto, este foi outro erro que eu cometi, foi não ter ficado numa conta demo o tempo suficiente até encontrar algo que funcionasse para mim. O que eu digo aos meus alunos é que tu não deves mudar de uma conta demo para uma conta real enquanto não dobrares 3 vezes aquela conta demo. O que eu quero dizer com isto é que, normalmente, as contas demo têm uma validade, depende das corretoras, é certo, mas normalmente as corretoras dão 1 mês de validade para uma conta demo. Há corretoras que dão tempo indefinido, mas em regra é 1 mês. O que tu tens que fazer? Tu, durante aquele mês, tu abres uma conta demo com um determinado valor que tu achas que é o valor real para ti. Não faz sentido nenhum, se estás a pensar um dia mais tarde colocar 1000 euros numa conta inicial em dinheiro real, não faz sentido tu estás a abrir uma conta demo com 100 mil euros, porque a realidade é completamente brutal. Estamos a falar de 100 vezes mais, estamos a falar de 100 vezes mais perdas, 100 vezes mais lucros, e é uma coisa que, na realidade, depois tu, quando quiseres fazer a transição de uma conta demo para uma conta real, tu vais sentir grandes dificuldades e vais sentir grandes diferenças. Portanto, aquilo que eu costumo dizer é: cria uma conta, arranja uma conta que se aproxime, que tenha um valor disponível, conta demo, que tenha um valor disponível do valor que tu pretendes mais ou menos ter na altura que abrires, que é para depois a diferença não ser muito grande. E o que tens que fazer é: abres essa conta com esse valor e começas a investir, começas a entrar nos mercados, e o que tu tens que fazer é tentar dobrar as contas sempre que tu investires. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que, eventualmente, tu tens que
durante esse mês tens que ter a percepção de que se eu num mês tenho uma conta de 1000 euros, se eu num mês conseguir fazer, por exemplo, 200 euros de lucro, eu tenho que esperar por mais, neste caso, 4 meses para conseguir equivaler o valor que lá tinha. Ou seja, tu dobras a conta dos 1000 para os 2000, encerras essa primeira jornada, voltas a iniciar uma outra jornada novamente com outra conta. No decorrer deste tempo todo, se as contas forem de mês, mensal, tu vais ter que abrir muitas contas. Mas tu vais apontando tudo o que estás a fazer. E aí é que está. Tu tens que saber que, se, por exemplo, tu quiseres abrir uma conta com 1000 euros, tu vais abrir uma conta com 1000 euros no demo, e essa conta com 1000 euros, na realidade, tu vais ter que dobrar dos 1000 para os 2000, encerra o primeiro período, a próxima conta dos 1000 para os 2000, encerra aquele período, e então, por fim, vais para a última conta dos 1000 para os 2000. Conseguiste dobrar 3 contas demo consecutivamente, de forma mais ou menos consecutiva, aí sim já tens experiência, já percebes como é que a plataforma funciona. Aí sim já podes começar a pensar em colocar dinheiro lá. E o que tu tens que fazer é exatamente a mesma coisa. Não vais inventar nada, vais fazer exatamente o que fizeste naqueles meses, nas contas demo. O que tu vais fazer é vais replicar aquilo que fizeste nas contas demo, vais replicar para a tua conta real, e tu vais ver que a transição de uma conta demo para uma conta real vai ser muito mais fácil, ok? Portanto, esta era, digamos, certamente a segunda coisa que eu iria fazer hoje, se tivesse que recomeçar usar contas demo, partindo do pressuposto, como é óbvio, que eu não sabia nada do mercado. Eu quando digo recomeçar, não seria recomeçar, seria começar de novo, sem conhecimentos. Obviamente seria isto que eu iria fazer, abrir contas demo até conseguir triplicar, dobrar 3 vezes as minhas contas demo. O terceiro ponto que eu iria fazer seria escolher uma corretora em condições. Eu tenho a noção e percebo que quando as pessoas são novas nos mercados e com a oferta que existe de corretoras por aí espalhadas, é difícil perceber qual é a corretora que é real e qual é aquela que realmente é fake. Ou então, dentro das reais, qual é aquela que é boa e qual é aquela que não é boa. Quando a gente começa a ver corretoras que vamos ver as opiniões delas, por exemplo, no Trustpilot, que é um site que dá opiniões, tu basta colocares o nome de uma corretora, vais ao trustpilot.com e vês quais são as opiniões. Se as opiniões forem muito negativas, arreda aquela corretora das tuas opções. Não vale a pena estares a ir para ali. Eu, quando digo escolher uma boa corretora, tem a ver com uma simples razão. É que, muitas vezes, nós pensamos que estamos a escolher uma boa corretora, nós passamos pelo processo todo de demo, ou seja, estamos a ambientar e vamos para o processo depois de conta real. Fazemos a abertura de conta real, colocamos lá os nossos fundos, começamos a negociar. Como já trazemos das contas demo alguma experiência, começamos a dar alguns lucros no mercado. E o que é que tu queres fazer nos primeiros tempos, logo que seja possível, retirar algum dinheiro para experimentar se aquela corretora te vai dar essa possibilidade. Porque a gente já sabe que para colocar dinheiro nas corretoras é tudo muito simples e tudo muito rápido. O problema às vezes, e acontece muitas vezes, infelizmente, é quando tu queres tirar dinheiro da corretora para a tua conta do banco. E aí é que começam a surgir os problemas. Portanto, a primeira coisa que tu deves fazer então é escolhes uma corretora, ambientas-te àquela corretora e vês se efetivamente ela funciona bem ou se não funciona bem, se tem boa rapidez de operação, se não tem ali slippage, que é, digamos, a diferença entre tu carregas no botão e a ordem aparecer no monitor, no ecrã. Ou seja, tens que testar aquela corretora. E isto, infelizmente, o que aconteceu comigo foi que eu abri, eu não quero mentir, nem quero exagerar, mas eu abri mais de 20 contas de investimento no meu período de aprendizagem. Experimentava uma, depois não gostava, ou não gostava da plataforma, ou não gostava da forma como eles falavam comigo no atendimento ao cliente, ou não gostava, digamos, de qualquer coisa. Ou seja, eu abri e fechei. Aliás, eu não abri e fechei. Eu abri e estourei contas, na realidade, em diversas corretoras. Okay? E o que acontece é que tu tens que ter a noção do que é que funciona. Não faz sentido estares a pensar, eu vou descobrir uma corretora agora que está no mercado há 2 ou 3 dias, que é a maior do mundo, e eu tenho a certeza que aquela corretora não me vai enganar. Quando eu quiser tirar os meus fundos da minha conta de investimento para a minha conta do banco, eu não vou ter problema. Infelizmente, as novas corretoras, não quer dizer que elas sejam fake, que tenham uma má atividade. O que significa é que elas ainda estão no mercado numa fase inicial, ainda têm que provar, digamos, a sua capacidade de suportar muitas adversidades nos mercados. E por isso é que, e agora falo aqui em relação à estratégia que eu uso, à corretora que eu uso, que é a Antec. A Antec é uma corretora que está no mercado há mais de 30 anos, portanto podes perceber que muitos de vocês ainda não tinham nascido, já a Antec já estava nos mercados a dar cartas, e é a corretora que eu, no meio destas todas que eu já experimentei, que eu acho que já experimentei todas, desde a Austrália a Londres, ou seja, eu já experimentei quase tudo. Aquela que eu me identifico
é a Quantec. É uma corretora com muito tempo de mercado, é uma corretora séria, é uma corretora que nós colocamos o dinheiro lá, ele fica disponível logo, na hora, mas isso acontece com todas, mas a parte principal é que quando eu quero sacar os meus lucros, o dinheiro vem rapidamente para a minha conta do banco. Okay? E é isso que me faz ter a certeza que é uma corretora boa. Para além de que podes perfeitamente ir à Antec, por exemplo, podes ir à Trustpilot, por exemplo, que é uma coisa completamente imparcial, não está ligada a nenhuma corretora, e coloca lá Antec e vais ver quais são as opiniões. Podes sempre encontrar opiniões negativas, é inevitável. Não existe nenhuma corretora que não tenha uma ou outra opinião negativa. Imagina num universo de vários milhões de traders, é impossível todos os milhões estarem contentes com uma corretora. Agora, uma coisa é tu lês uma análise em que faz todo o sentido e que aquela pessoa tem realmente razão naquilo que diz, e outra coisa é eles dizerem, porque eu, sei lá, porque eu cliquei no botão comprar e aquilo demorou 4 segundos a entrar. Opa, isto são coisas que são completamente básicas e que eventualmente não faz sentido nenhum. Se eventualmente, neste exemplo que eu acabei de dar, se tu carregas no botão e o slippage é grande, eventualmente aquilo acontece por causa de, eventualmente, de um movimento de grande volatilidade nos mercados, ou por causa de notícias, ou por aí fora. Portanto, há sempre situações em que a gente tem que analisar e perceber se efetivamente aquela reclamação faz sentido ou não faz sentido. No geral, o que nós temos que fazer é analisar tudo como um todo, como é óbvio, não vamos estar a analisar análises por análises, mas basicamente eu posso dizer que a Antec, eu escolhi a Antec para trabalhar porque a Antec, nesta fase que eu estou a gravar este vídeo, atenção, eu não sei o dia de amanhã, mas até à data, a Antec tem uma avaliação geral de excelente. Portanto, podem ver que para uma corretora que trabalha com milhões de dólares, milhões de euros, é realmente ter uma avaliação da parte dos seus traders, da parte dos seus clientes como excelente, é bom sinal. E por isso, eu volto a dizer, não tens que escolher a Antec, como é óbvio. É a Antec que foi aquela que eu escolhi. Não tens que a escolher. Se quiseres abrir conta na Antec, vai ficar aqui o link em baixo. É um link de afiliado. De qualquer das formas, se não escolheres, tudo bem na mesma, desde que a corretora que tu escolhas seja uma corretora fiável e que seja real e que não te engane, é isso que se pretende. Portanto, este era o meu terceiro ponto a mudar e a fazer hoje, se eu tivesse que me iniciar nos mercados financeiros. Outra coisa, o quarto ponto que eu quero frisar, que é muito importante também, tão importante como uma corretora, como tudo o resto, como o conhecimento que tu vais ganhar, que é testar uma estratégia por 3 meses seguidos. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que eu testei tudo e mais alguma coisa, pelo menos aquilo que estava disponível para mim na altura, e o problema é que eu testava aquilo por, sei lá, uma semana, 2 semanas, se tanto, e aquilo inicialmente dava alguma coisa, depois começava a cair e depois já não dava nada. E eu voltava a ir à procura de uma nova estratégia e voltava a implementá-la. Aquela estratégia não funcionava, eu ia à procura de uma outra estratégia. Podem perceber como era complicado conseguir encontrar uma estratégia que conseguisse funcionar numa semana. A realidade é que não existe nenhuma estratégia nos mercados que funcione numa semana. O que eu quero dizer com isto é que qualquer estratégia tem que ser implementada, tem que ser testada e tu tens que passar algum tempo com essa estratégia para perceber se efetivamente ela funciona ou não. Muitas vezes as estratégias que existem por aí espalhadas podem até ser boas, mas tu não estás a dar o teu tempo suficiente à estratégia para tu te adaptares. Não é fácil, e depois há estratégias mais complicadas, há umas mais completas, há outras menos completas. Não é fácil tu entrares numa estratégia e começares logo a ser lucrativo. Porque se assim fosse, qualquer pessoa era rica, qualquer pessoa conseguia ganhar dinheiro a rodos nos mercados, e isso não acontece. A realidade dos mercados é que 95% das pessoas perde dinheiro. E porquê? Porque, primeiro que tudo, como eu disse no início deste vídeo, não tem o conhecimento necessário. O segundo é porque não tem uma estratégia que funciona nos mercados. Ou seja, essa estratégia que eventualmente até podem ter entre mãos, até eventualmente pode vir a funcionar, mas tu não deste tempo para tu aprenderes, porque tu tens que te adaptar. Tu tens que cometer os erros todos daquela própria estratégia. E no mínimo tu vais demorar 3 meses para isto. Tu tens que experimentar se aumentas o lote, se não aumentas o lote, se entras aqui, se entras ali. Ou seja, a estratégia, conforme aquilo que ela te passa, tu vais tentando cumprir. Mas o que acontece é que todos nós somos humanos e todos nós cometemos variações à estratégia. Não existe ninguém que cumpra uma estratégia totalmente conforme ela está escrita. Vais-te ajustando mais ou menos àquilo de acordo com a tua forma de operar nos mercados, porque nem todos os traders operam de forma igual. Há traders que gostam de arriscar mais, há outros que gostam de arriscar menos, mas todos eles podem estar a cumprir a mesma estratégia. Só que há uns que arriscam um pouco mais, há outros que arriscam um pouco menos, há uns mais conservadores, e é isso que é necessário ter a noção. E é isso que tens de começar a conhecer em ti próprio. Se eu sou uma pessoa que sou um trader que arrisca mais, que
arrisca menos, gosto de menos volatilidade ou gosto de mais volatilidade, gosto de ver o meu P&L, o meu Profit and Loss a subir e a descer muito, ou gosto de ter uma coisa um pouco mais estável, que é para eu não me passar da cabeça. Portanto, cada pessoa é diferente e todas elas podem aplicar a mesma estratégia, mas todas elas têm que se ajustar a essa estratégia. Portanto, independentemente da estratégia que tu vais escolher, não te esqueças de uma coisa: elas não funcionam num dia, numa semana ou num mês. Elas começam a ter algum resultado ao final de alguns meses e tudo obviamente vai depender da forma como tu te aplicas. A tua forma de aplicação, a tua dedicação é o que vai determinar se uma estratégia pode funcionar em 3 meses ou em 6 meses ou um ano. E existem pessoas que eventualmente uma estratégia lucrativa nunca vai funcionar com elas porque elas nem sequer se prendem à estratégia, por um mês. Portanto, é impossível num mês a gente ter uma estratégia que funcione para uns e depois não vai funcionar para outros. Eu posso dar um exemplo. Na minha estratégia que eu utilizo de há muitos anos para cá, eu utilizo essa estratégia desde sempre, desde que eu consegui criar aquela coisa. Eu não queria nada, a minha estratégia é um conjunto de várias coisas e que eventualmente todas juntas funcionam. E a questão aqui é que eu tenho alunos meus que conseguem começar a ser lucrativos ao final de 2, 3 meses e tenho alunos que se calhar com 6 meses ainda não são lucrativos. E tudo vai depender da sua dedicação à própria estratégia. Quando as pessoas querem algo de forma real e de forma muito forte, as pessoas aplicam-se. Quanto mais tu te aplicares a conhecer determinada coisa, mais rápido tu vais ser um pró naquilo que estás a aprender, ok? E por última coisa que eu nunca iria fazer, ou que neste caso iria fazer e que na altura não fiz, que era nunca mais mudar de uma estratégia lucrativa para outra. Aquilo que eu estou a dizer pode parecer algo parvo e dizer assim: como é que é possível, se eu tenho uma estratégia lucrativa, como é que eu agora vou andar a mudar para uma outra estratégia? A realidade é que isto acontece. Muitos traders fartam-se de usar a mesma estratégia. E, infelizmente, isto pode parecer parvo o que eu estou a dizer, mas é a realidade. Há muitos traders que se habituaram a uma determinada estratégia que funciona, que lhes dá lucros, mas vamos imaginar que, por alguma razão, aquela estratégia ocupa-lhes 3 horas do dia. E eles dizem assim: eu já sou lucrativo no mercado, eu estou aqui há não sei quantos anos a aplicar esta estratégia, ela funciona, ela dá-me lucros, mas eu na realidade não queria passar 3 horas nos gráficos, eu quero passar para uma, por exemplo. Ou seja, para ter mais tempo livre ainda. E o que acontece? Eles abandonam temporariamente aquela estratégia que eram lucrativos e começam à procura de novas e começam a testar novas. Ou seja, vamos voltar para o ponto anterior que eu disse, que é testar por 3 meses no mínimo. Ou seja, eles vão perder 3 meses da sua vida, vão perder 3 meses de lucros de uma estratégia que já usavam para começar a usar outra. Outro exemplo, por exemplo, pode não ser as 3 horas no gráfico, pode ser o time frame. Vamos imaginar que tu tens uma estratégia que é eficaz no time frame de 1 hora e que tu, neste momento, agora dizes assim: eu já sou um trader eficaz, lucrativo, mas eu quero é ser mesmo um trader, um scalper. Ou seja, eu quero operar em time frames de 1 minuto e de 5 minutos. Como é óbvio, aquela estratégia já não vai funcionar nesse time frame que tu queres de 1 minuto ou de 5 minutos, tu vais ter que ir à procura de uma nova estratégia. E o que acontece é que tu vais perder tempo novamente, vais perder lucros, porque da outra vez estava a funcionar, a outra estratégia funcionava e tu deixaste-a de parte para ir à procura de uma coisa diferente. E aquilo que eu faria hoje era que eu nunca iria mudar de estratégia. Ou seja, a partir do momento que tu descobres a estratégia que funciona para ti, que te dá lucros, nunca mais fujas dela. Nunca ninguém disse que ser trader é aquilo que tu vês no YouTube. Aquilo que tu vês no YouTube dos gajos a comprarem os carros, a viverem em grandes mansões, é assim, é verdade que alguns fazem, é verdade que alguns têm poder aquisitivo para isso, mas a realidade de ser um trader não é isso. Ou seja, tu vais para os mercados de forma real, se tu queres viver dos mercados, tu não podes ganhar dinheiro nos mercados e estourar o dinheiro em casas, em carros, em Lamborghinis e por aí fora. A tua forma de estar nos mercados tem que ser uma forma profissional. Tu não vês nenhum trader profissional a fazer o show-off que tu vês nos canais do YouTube, de pessoal a viver aí o lifestyle que toda a gente quer. Isso não existe. Isso é tudo show-off. É tudo show-off. Portanto, tu se queres ser um trader profissional, tu sabes que o teu trabalho vai ter dias bons, vai ter dias maus, vai ter dias ótimos e vai ter dias que são um tédio tremendo porque os mercados não movimentam. Mas isto é assim em qualquer profissão. Tu, se fores pintor, tu vais ter os mesmos dias. Vais ter dias em que tu vais acordar e vais estar bem disposto para pintar. Vais ter dias em que não te vai apetecer nada. Vais ter dias que queres ir para casa para descansar ou queres não sair de férias. Mas isto é como tudo em qualquer profissão. Portanto, a profissão de ser trader não é uma profissão diferente das outras. Tem os seus momentos altos, tem os seus momentos baixos, tem os seus momentos de êxtase e tem os seus momentos de tédio. Mas isto faz parte de uma profissão normal. A única coisa que eu aqui noto diferença em relação a ser um trader lucrativo é que tu consegues ganhar por muitos pintores. Ok? E estes foram, digamos, as minhas 5 coisas que eu faria hoje
que se eu tivesse que recomeçar tudo de novo e que na altura não o fiz, ou porque não existia, ou porque, também por burrice, por ignorância minha, como toda a gente está a iniciar-se numa carreira, tem a sua parte de ignorância que não sabe o que é que deve fazer. Portanto, estas seriam as minhas 5 coisas que eu faria para acelerar a minha jornada de trader. Se tu cumprires estes 5 pontos que eu te acabei de mostrar neste vídeo, eu tenho a certeza que a tua jornada de trader, até seres lucrativo, vai ser muito mais rápido. Ok? Se é a primeira vez que estás aqui no canal, somos um canal que fala sobre Forex, sobre mercados financeiros em geral e, acima de tudo, fala sobre a realidade dos mercados. Não pinta aqui nada de cor-de-rosa, porque nos mercados financeiros as coisas não são fáceis, mas também não são impossíveis se souberes aquilo que estás a fazer. Ok? Um grande abraço. Se é a primeira vez que estás aqui no canal, subscreve aí o canal, ativa as notificações e até à próxima.